Oba, beleza? Então, você já deve ter ficado sabendo sobre essa polêmica a respeito da treta que envolveu o Flow Podcast, o Podpah e o rachamento da parceria entre esses dois podcasts, né? Essa já não é nem mais uma notícia tão recente assim, só que os desdobramentos dela acontecem até hoje. Tanto que ainda ontem, justamente no episódio de estreia da carreira solo do Podpah, com novo estúdio, nova equipe, tudo começando realmente do zero, uma das perguntas do público que rolou no final do episódio foi justamente tentando esclarecer e tirar a limpo o que tinha realmente acontecido entre eles e o Flow. E foi aí que o Igão resolveu pôr as cartas na mesa e contar todos os pormenores que até então não tinham sido revelados por nenhum dos dois podcasts envolvidos pra, enfim, tentar botar um ponto final nessa história. E aproveitar também pra tirar esse estigma negativo de traidores que o Podpah tinha ficado depois da ruptura entre eles e o Flow, né? Mítico, você quer esclarecer aquela parada lá que tava todo mundo cheio de saco? Acho que é bom, né? Cara, eu acho que é bom porque vai parecer que a gente é uns bosta que não Tá correndo da baia? A realidade. Tá eu bom. odeio quando comentam. Então tá bom, eu vou jogar real aqui Mas na vocês mesa. falam, eu comento. E até te pedir licença, né? Porque Vai, você é o convidado, mas eu vou falar do Pô, assunto chato, mais nosso vamos aqui. falar porque isso é chato pra vai ser os molecados no chat. Fizeram- Mas vamos dar uma contextualizada de forma rápida aqui pra quem não ficou sabendo do contexto dessa situação toda, né? Flow Podcast. Não é surpresa pra ninguém afirmar que o Flow foi justamente o pioneiro dos podcasts aqui no Brasil, né? Tudo bem que lá na gringa, formatos desse tipo já existiam há muito tempo, mas aqui no Brasil, essa febre só começou a viralizar de verdade quando o Monark e o Igor 3K decidiram entrar de cabeça e investir nesse formato. E isso tudo há muito mais tempo do que a gente imagina, porque a gente conhece o Flow há alguns meses no máximo, mas na verdade, eles iniciaram o projeto do Flow há muito mais tempo atrás do que isso. Eles começaram o projeto do Flow há mais de 2 anos atrás. E como eles mesmos já disseram, antes disso tudo começar a de fato dar certo, antes de viralizar por todo o YouTube e ser simplesmente impossível de você deixar de conhecer o Flow, a coisa não era tão fácil quanto a gente imagina. Pelo contrário, era absurdamente difícil, além de custosa e incerta. E eles contaram também que praticamente nos 2 anos iniciais do Flow, tudo que eles tiveram tinha sido prejuízo. Prejuízo não só de não receber nada pelo trabalho deles, mesmo já tendo naquela época toda essa qualidade que a gente vê hoje em dia, mas também o custo de você investir em um projeto nada barato, que envolve não só o aluguel do estúdio de gravação, como também equipamentos eletrônicos e as câmeras profissionais, que cada uma custa para mais de 30 mil reais. E eles usam 5 dessas no Flow. E toda essa conversa sobre isso aconteceu coincidentemente, ou não, justamente quando eles estavam tendo uma conversa com o Mítico e com o Igão, os donos do Podpah Podcast. E tem o Zé Graça e o Venteiro também. É, que faz um master De vez podcast. em quando vem aí o Vilela, veio uma vez também. Isso que eu ia ver. Teve um dia que eu tava gravando o Vilela veio. É. Veio também o Eric Surita aqui. É. A gente empresta pra uma galera o estúdio, tudo no amor. Não, e é do c... isso, porque se a gente não tem esse incentivo de vocês, talvez a gente não tivesse fazendo ainda. Acho que vocês iam conseguir. A gente acelerou vocês em alguns meses, eu acredito, assim. Ah, mano, é que realmente pra você fazer uma parada do jeito que tá aqui, você precisa de uma grana. E não é que falando assim, o Igão tá se fazendo de coitado, não tem grana. Não é que não tem Não é grana, isso, mas mas precisa é que ter da tu não grana sabe... livre, mano. E outra, um bagulho é que, imagina, tu vai botar uma grana e... Ih, será que essa vai pra frente? O tá Flow ligado? demorou 1 ano e 6 meses pra render dinheiro pra gente. Pra tá gente, ligado? pro Flow se pagar, demorou 1 ano e 6 meses, tá ligado? Pra ele pagar o aluguel, pagar aqui as paradas e tal, não sei o quê, foi mó tempão. Mó tempão. E é mó tempão, e não é assim, ele acabava no 0 a 0 nenhuma, tá ligado? A gente que a gente bancava. a gente era 4 bancou. mil reais de cada um todo mês ali, É. fora as nossas famílias, tá ligado? Só que agora, toda essa questão de parceria e sociedade que o Flow estava buscando com pessoas novas que estavam interessadas em começar um podcast, começa justamente aqui. Você percebeu quando o Monark falou que eles cediam o espaço deles para outras pessoas gravarem no amor? A gente empresta pra uma galera o estúdio, tudo no amor. Bom, acontece que, como você já deve saber, nesse mundo, infelizmente, nada nunca é realmente de graça. Ou melhor dizendo, aquela famosa frase, né? Não existe almoço grátis. E esse no amor do qual o Monark se referia não era meramente querendo fazer uma boa ação de ceder o espaço que eles tinham demorado tanto pra construir, além de ceder o lugar, que só isso já é um impulso absurdo, né? Afinal, quantos de vocês já foram parar em podcasts como o do Zé Graça ou do próprio Podpah? Porque justamente a gente batia o olho na thumb e via que aquilo se passava no estúdio justamente do Flow. O que só por isso já era uma divulgação grátis. Afinal, a partir do momento que a gente vê aquele fundo, a gente já se remete a ser apenas um convidado novo do próprio Flow, quando na verdade você acabava caindo em outro podcast completamente diferente, só que com outro formato. E meu amigo, pra quem entende um pouco desse lance de mídia e YouTube, sabe que você conseguir o clique pra alguém entrar no seu vídeo já é metade do caminho andado. Mas antes de continuar aqui e acabar dando a entender que o Monark e o Igor são apenas mercenários que fazem tudo por dinheiro, eu quero dizer que não é isso que eles são. Afinal, uma das provas disso é justamente eles terem continuado a ceder o estúdio do Flow pros caras do Podpah, mesmo depois de eles saberem que iam se separar e saberem que a sociedade
não ia rolar. E eles fizeram isso realmente no intuito apenas de ajudar os caras, dando mais tempo pra eles se estabelecerem. E essa parte sim, foi completamente no amor. Uma atitude massa demais. Só que o plano que o Flow Podcast tinha, ao chamar pessoas que estivessem interessadas em começar esses novos podcasts, era de fazer um tipo de network entre esses podcasts e servir como um tipo de agência, como um tipo de empresa de podcast, onde eles lançariam essas pessoas, mas ao mesmo tempo eles seriam parte donos de quem eles lançassem, como eles mesmos confirmam nesse trecho aqui. Porque assim, 90% das coisas que a gente faz parece cagada pura, tá ligado? Mas na verdade foi planejado. Tá ligado? Isso é. Então assim, é a gente já há muito tempo que a gente fala em produzir outros podcasts também. Só que apareceram muitos ao mesmo tempo, essa é a verdade. A gente tá vendo agora pra se mudar, inclusive, de lá onde acontece Flow, pra um lugar que tenha mais cômodos pra gente poder fazer outros estúdios, porque senão fica todo mundo com a mesma cara. Por enquanto é legal, tanto pra nós quanto pra eles usarem lá a mesma cara, porque assim, o Flow já existe, entendeu? Já tem uma base interessante, então o cara já bate o olho e já sabe que tem a ver. E pra gente é maneiro, porque dando certo com os caras lá, com a nossa sala, o cara também rola um movimento inverso também. Eu acho que no fim das contas, a gente pode acabar virando uma agência, de certa forma, sabe? A gente vai ter todos os players desse segmento que são amigos nossos, e a gente vai ter também contato com a maioria das marcas nesse segmento para fechar, assim como a gente é pioneiro, a gente vai ter mais contato, né? E a gente pode só passar essas oportunidades para esses nossos parceiros e ganhar em comissão, né? E esse é o motivo da gente ver tantas pessoas e caras diferentes no estúdio Flow. Afinal, eles planejavam servir como um tipo de agência para aquela galera que aparecia ali. Só que isso tudo veio a ruir quando aquele No Amor do Monark veio a se fazer entender. E quando o Flow revelou qual que era realmente o preço daquela gentileza que eles estavam fazendo ao ceder o espaço para outros podcasts. E esse preço equivalia a nada mais, nada menos que 25% de tudo que cada um dos podcasts produzissem. Não só em AdSense e publicidade, como 25% do nome dos podcasts em si, da razão social de cada um deles. Em outras palavras, o Flow seria dono de 25% de cada um desses podcasts que fossem produzidos e agenciados por eles. E batendo o olho assim de susto, realmente 1/4 de tudo que a pessoa fosse produzir pro resto da vida parece algo realmente salgado. Mas se a gente for parar para analisar com calma, a gente vai ver que toda essa polêmica não passou de um mau planejamento por parte do Flow. Primeiro porque se eles já planejavam fazer esse tipo de sociedade, o correto seria avisar já desde antes, para não haver esse tipo de ressentimento por parte tanto de quem viesse a recusar quando soubesse dessa condição, tanto também quanto uma vez que você já tivesse sido impulsionado e divulgado pelo Flow, ficaria infinitamente mais fácil de você caminhar com as próprias pernas, né? E acontece que 25% de tudo que você produzir é realmente algo puxado, se você for analisar que em geral todos os podcasts acontecem entre duplas, ou seja, eles já dividem os lucros de 50-50 para cada um. 25% do total desse valor ia resultar em 75% restantes para dividir entre duas pessoas, ou seja, 35% e uns quebrados para cada um. E quando você divide naturalmente um projeto entre 3 pessoas, em teoria, ficaria cerca de 33% para cada um, muito próximo daqueles 35% que a gente viu no exemplo anterior. Ou seja, seria praticamente ter um novo sócio majoritário para dividir tudo que eles fizessem. Seria simplesmente um dono extra para aquele canal. Então, visto por esse ponto de vista, é algo realmente pesado para pessoas que já têm suas famas consolidadas na internet. E não foi à toa que todas as pessoas relativamente mais conhecidas, como o Zé Graça, o Cauê e tantos outros que também estavam fazendo uso do estúdio do Flow, também recusaram essa oferta. Afinal, se você já tem um público fiel seu, antes de você dar um passo tão drástico como esse de sacrificar 1/4 de tudo que você ganha em troca desse, digamos, apadrinhamento do Flow, você no mínimo tentaria fazer aquilo sozinho para ver se você seria capaz de conseguir aquilo, né? Mas enfim, é realmente inegável que podcasts como o do Mítico ou do próprio Zé Graça não tenham sido absurdamente beneficiados pelo Flow, não só por não ter que arcar com uma estrutura completamente do zero, quanto principalmente pela divulgação indireta que o cenário dava por ser justamente no mesmo lugar que o Flow acontecia. E só é realmente lamentável que esse plano do Flow não tenha dado certo, mesmo ele tendo favorecido tantos podcasts novos que a gente adorou conhecer. Mas na vida, as coisas são assim, né? A vida é feita de erros e acertos. E se você não se der a oportunidade de pelo menos tentar, é mais que garantido que a vitória você não vai alcançar. E o Igor, do Flow, disse que ainda que essa tentativa de produzir outros podcasts não tenha dado lá muito certo, eles ainda têm outros planos de contratar pessoas para apresentar outros segmentos do Flow com pessoas e com assuntos diferentes. Então só resta a gente esperar para ver o que de novo vai sair por aí, né? Mas bom, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Obrigado para quem tiver me assistido até agora. Quem quiser um contato mais próximo comigo, cola lá no Discord e no sitezinho host pra gente trocar uma ideia. Os 2 links vão estar aqui na descrição. E eu queria deixar um salve especial pro Siron, que fez umas fanarts muito massas aqui pro canal que eu devo usar futuramente. Então pra
quem tiver interessado a aprender a desenhar, contratar os desenhos deles ou simplesmente apoiar o cara mesmo, eu vou deixar o Insta dele aqui na descrição. Cola lá que o moleque tem muito talento. E um salve também pro Dash, que ganhou aquela brincadeirinha nossa lá na comunidade, e um salve também pra todo mundo que participou. Valeu, rapaziada, eu gostei de ver vocês competindo lá. Tamo junto. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Não esquece desse like, desse sininho, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, um cheiro do Dan, e valeu.